Bem-vindo a todos. Está no ar o programa Entrevista com Evaristo Magalhães. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor Wilson Cruz, professor aqui do UniBH, e nós vamos discutir um pouco da trajetória acadêmica do nosso professor. Wilson, muito obrigado pela sua presença aqui nesse novo projeto da TV UniBH. Nós vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória. Então eu gostaria que você começasse colocando um pouco da sua origem. Você é de Belo Horizonte. Sim, eu sou de Belo Horizonte, né? De uma família composta de mais 6 irmãos, né? Então lá somos 7. E eu sou do meio, né? Ou seja, eu sou o primeiro filho, né? Que inaugurou Belo Horizonte. Então os meus irmãos mais velhos todos nasceram, né? No interior de Minas, né? Em Aimorés. Então fui primeiro dos 7 filhos a nascer em BH. Já naquela época, ou seja, quando meus pais vieram para BH, no comecinho da década de 70, né? A gente foi morar num aglomerado, né? Um aglomerado muito conhecido aqui em BH, e lá morei, né, durante quase toda a minha vida, né? Até que, há mais ou menos 12, 13 anos atrás, eu mudei, né? Mas não para muito longe de lá, né? Ou seja, eu simplesmente, tem até um jargão que muitas pessoas usam, ou seja, eu simplesmente desci o morro, né? Como a maioria, né, de quem mora em aglomerado, né, foi uma formação muito deficitária, né? E muito sacrificante, né? Porque meus pais, por razões óbvias, nunca tiveram condições, né, de arcar, né, com tudo aquilo que envolve, né, um processo educativo com consistência, etc. E soma-se a isso, né, o fato de que meus pais são evangélicos, né, presbiteriano, né, dessa linha bem reformista, e eles sempre viram, né, no trabalho, né, uma espécie de dimensão, né, de salvação, né. Então, era muito fácil para cada um de nós, né, nós filhos, né, sair da escola. Bastava alegar que queria trabalhar para ajudar em casa, que meu pai aceitava, porque para ele o trabalho dignificava o homem, né? E isso era um pretexto, né, que muitos de nós, irmãos, né, utilizávamos para poder sair da escola, né? E foi usando um desses pretextos, né, que eu parei de estudar também. Eu fiquei mais ou menos uns 7, 8 anos fora da escola. E voltei muito tempo depois, né? E você parou de estudar na quinta série? Quinta série. Uhum. E voltei mais ou menos 8, 9 anos depois, né? Muita gente não acredita, mas voltei 7, 8 anos depois fazendo supletivo, né? Na época tinha, acho que até hoje deve ter ainda, né? O supletivo, que tinha um formato muito interessante, porque funcionava como se fosse uma espécie de cursinho pré-vestibular, né? Então, os professores que lecionavam não eram os mesmos que elaboravam e que aplicavam as provas, né? E as provas, né, tinham o mesmo grau de dificuldade, né, das provas do vestibular. Inclusive, muitas questões que caíam nas provas do supletivo, né, eram retiradas de questões do vestibular, e etc. E isso foi bom porque, mesmo sendo supletivo, né, me deu uma base razoável, né, para poder tentar o vestibular, né? Fiz o segundo grau, né, primeiro e segundo grau no supletivo, quando tentei na faculdade no comecinho da década de 90, né? Ô Wilson, e por que a sua opção por ciências sociais? Na verdade, eu nem sabia muito, não tinha muito claro ainda essa divisão, né, das ciências na época, né? Mas tinha um tema que me intrigava muito, né, na minha comunidade, uma coisa que me fascinava, eu queria muito entender aquilo, né? Eu percebia que dentro da comunidade, quando tinha, por exemplo, um traficante
E se esse traficante respeitava os moradores, se esse traficante conseguia transitar, né, naquela dimensão de forma a não abusar da sua força, ele tinha um outro tratamento, né, pela comunidade. Então, nas festas de 15 anos, né, das debutantes das festas de 15 anos, eu percebi que esses traficantes chegavam nessas festas e tinham um tratamento VIP, né, mesmo o pai da aniversariante sabendo que ele era traficante. Ele era muito bem tratado e eu percebi que ele não era bem tratado, não é porque o pai da menina tinha medo dele, não. Havia uma aura de respeito mútuo, né? E eu ficava tentando entender como isso é possível, né? Ou seja, o sujeito é sabidamente traficante, ainda assim tem esse tratamento. Ou seja, e aí eu tentando entender essa lógica, né? Que eu pensei, eu quero fazer vestibular para tentar entender isso, né? E aí lendo lá no manual do candidato, né, foi que eu percebi que a forma como eu queria entender esse fenômeno, né, só era possível na sociologia, né? E aí comecei a fazer ciências sociais, né, muito preocupado em entender essa dinâmica, né, que acontece, pelo menos que acontecia nesse aglomerado. É muito interessante, viu, essa discussão. E aí, então você acaba confirmando essa questão, assim, que é sempre colocada em relação a coisa da violência nos aglomerados, né? Que é essa questão da ausência do Estado, né? E o traficante acaba ocupando o lugar que o Estado deveria ocupar. E principalmente, né, naquela época, ou seja, década de 80 e até meados da década de 90, né? Quando você não tinha muitos programas, você não tinha muitas políticas públicas, né, voltadas para a questão da criminalidade, né? Hoje a gente tem muito mais políticas públicas voltadas para isso, então a gente tem muitos programas, né, que entram nas periferias, né, com a proposta de tentar ou levantar a autoestima dos jovens ou tentar mostrar para eles que existem, né, outras fontes de status, né, que não seja simplesmente o fato de pertencer a uma gangue, né? E durante a sua graduação, como é que essa questão ficou, assim? Eu tô te perguntando assim, no sentido, assim, teve alguma iniciação científica? Você participou de algum projeto de extensão? Ou a sua monografia de conclusão de curso, eu não sei se você fez, ou os trabalhos que você fazia durante a graduação, essa questão já estava presente ali? Já estava, tanto que a minha monografia foi sobre esse tema, né? Na minha monografia eu tentei discutir exatamente isso, ou seja, o que conferia nesse status social para o traficante, né? E aí, depois já no mestrado, né, eu continuei lidando com esse tema, né? Ou seja, tentando entender, né, como que essas relações, né, entre traficantes e moradores, né, poderiam ser danificadas, né? Ou seja, as relações entre traficantes e moradores que tinha essa dinâmica que eu estava te falando antes, como que isso poderia ser perturbada, né, quando você coloca uma comunidade junto com outra comunidade que não se conhecem, que tem valores distintos e que por não se conhecerem, por terem valores distintos, também os traficantes de ambas as comunidades não se conhecem, e também acabam elaborando, né, um clima de rivalidade. E foi isso que aconteceu na década de 90, né, quando o prefeito de Belo Horizonte, na época o Patrus Ananias, né, ele conseguiu remover uma comunidade inteira de um lugar para o outro. Então tinha uma comunidade que vivia numa área de risco, né, chamada Lixão, e essa área era muito perigosa porque as pessoas acordavam de madrugada com a casa pegando fogo, né, porque a comunidade tinha sido construída em cima de um lugar que tinha sido um aterro sanitário, então aqueles gases, né, brotavam e a casa quase pegando fogo. E o que o Patrus fez? Pegou essa comunidade toda e levou para uma região do Barreiro, onde ficou conhecido como Conjunto Esperança, né? E o Conjunto Esperança foi construído, né, ao lado de uma outra comunidade, que é a chamada Vila Semig, né?
Então você tem agora, na época tínhamos então 2 comunidades que não se conheciam, né? Mas que tinham uma dinâmica própria, quando estava cada um no seu local, tinha uma dinâmica própria, e toda essa dinâmica foi perturbada quando no caso do Patrus, né, fez essa aproximação espacial. E aí, aquela dinâmica romântica da sociabilidade entre moradores e traficantes que aconteciam nos seus respectivos lugares, né, respectivas comunidades, não acontecia mais, né? Então, estava acontecendo algo que era, até para os moradores da periferia, era absurdo. Ou seja, os próprios traficantes da comunidade, né, estavam cometendo assaltos, né, à luz do dia, dentro da própria comunidade, né? E a minha dissertação de mestrado foi tentar discutir isso, né? Ou seja, e depois no doutorado, né, também continuei mexendo com essa temática, mas aí no doutorado eu estava tentando discutir uma coisa mais conceitual, né? Ou seja, tentando ver em que medida, né, um conceito específico da sociologia da criminalidade poderia ser usado para entender o que acontecia, né, no aglomerado da Serra, né? Então tem um conceito muito interessante na sociologia, na verdade uma teoria, né, chamada teoria da desorganização social, né? Essa teoria diz que se você pegar 2 favelas e em uma dessas favelas você tem uma vida associativa muito intensa, você tem associações de bairros que de fato funcionem, das quais as pessoas de fato participem, e compara essa comunidade com a outra que não tem uma vida associativa tão intensa, aquela favela que tem uma vida associativa intensa, a taxa de crime é menor. Uhum. Porque parte do suposto que se as pessoas têm essa habilidade de se organizarem coletivamente para resolver problemas do bairro, né, então essa capacidade de se associarem traria a reboque, né, a capacidade também de resolver problemas de violência, de criminalidade, né? Só que aí encontra uma periferia em que as pessoas tinham essa habilidade, né, associativa, e ainda assim as taxas de crimes eram muito altas, né? Ou seja, tanto é assim, né, que nessa periferia, essa periferia foi a que mais conseguiu aparatos públicos, né, do Estado, né, por causa dessa capacidade de se associarem, né? A sede do Criança Esperança fica lá, a quantidade de creches, né, e de aparatos públicos que eles conseguiram, né? E isso é muito difícil, né, para você conseguir, porque isso demanda uma capacidade de organização política muito grande, né? Professor Wilson, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista com Evaristo Magalhães. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Wilson Cruz, professor aqui do UniBH. Professor Wilson, agora eu queria que você contasse para a gente um pouco da parte prática da sua pesquisa, né? Você fez uma pesquisa no mestrado e no doutorado discutindo a questão da criminalidade no aglomerado da Serra. E você discutiu a questão da relação dos traficantes com a comunidade. Você falou que no doutorado você fez um trabalho mais conceitual, ou você teve ou você foi a campo? Sim, fui a campo. Na verdade, mais conceitual na medida em que eu tive uma teoria e uma questão conceitual para me guiar, né? Mas foi a campo, ou seja, porque a minha intenção era tentar perceber na prática, né, como que se davam essas relações, né, como que se dava essa sociabilidade, né. E aí fui para campo, né, elaborei um roteiro de entrevista e também... Pois é, isso que eu queria saber, assim, como é que é ir a campo numa pesquisa sobre o tráfico de drogas com traficantes?
Sim. Como é que foi isso? Na verdade, algumas coisas, né, facilitaram a minha penetração ali. Uma delas, e de longe, me parece que é a principal, é o fato de eu morar lá, né? Embora na época da pesquisa propriamente dita eu já não estava morando lá, né? Mas, enfim, morei lá durante toda praticamente minha vida toda. E meus pais, meus parentes continuavam e continuam morando lá. Então tinha muita gente que me conhecia, né? Alguns dos traficantes, né, me conheciam ou já tinham ouvido falar de mim pelos próprios pais, né? Porque eu sou de outra geração, e aí ou os pais deles me conheciam, né, ou então eles mesmos me conheciam. Agora, de alguma maneira foram seus amigos. Sim. Em algum momento. Exato. Né? De alguma maneira, os pais deles foram meus amigos. Né? Agora, isso é uma coisa. Agora, daí a começar a discutir criminalidade, tráfico, né, é uma distância muito grande, né? Então não dava para chegar e fazer perguntas desse tipo. Né? Como é que foi? Aí eu usei outras estratégias, né? Ou seja, ou deixava as pessoas me contarem espontaneamente, né? E para que isso acontecesse, né, a gente tinha que criar uma certa afinidade, né? E criar essa afinidade, conquistar essa confiança, né? Levou tempo e foi uma estratégia difícil, né? De eu ter que frequentar lugares que eu talvez em outros contextos não frequentaria, mas passei a frequentar esses lugares praticamente quase que todos os dias, né? Durante meses a fio. E aí consegui conquistar essa confiança, né? E aí as pessoas ou me contavam deliberadamente ou contavam entre si, eu ouvia. Mas essa é uma parte de coleta de dados. A outra parte de coleta de dados foi através de uma entrevista semi-estruturada e também de questionário, né? Mas essa sociabilidade, né, que não aparece, é quase que impossível de detectar no questionário, né, eu conseguia perceber através da observação participante, né? E era muito interessante observar como que os moradores, né, honestos, né, têm uma outra visão do comportamento daquele traficante, uma visão totalmente diferente, né, da visão que a classe média do asfalto tem, né? Percebi uma coisa interessante, ou seja, o comportamento do traficante, ou seja, o morador daquela periferia não julga o comportamento do traficante, né, com o mesmo rigor que a classe média julga, né? O comportamento desse traficante vai ter um julgamento mais ou menos rigoroso dependendo de como ele está disposto naquela rede, né? Naquela rede de relacionamento, né? Naquela rede de parentesco, né? E mais, o rigor no julgamento desse traficante vai depender de como ele está disposto nessa rede e vai depender também de que tipo, né, de crime esse traficante cometeu e contra quem, né? Então, ou seja, o traficante ele não vai ser julgado pela comunidade pela ótica do Código Penal, né? Ou seja, tem um monte de outros elementos, né, que o morador honesto, né, traz à tona, né, para poder julgar. Isso é interessante porque qualquer um que ficar sabendo daquele comportamento, né, ou seja, qualquer um da classe média alta, teria um outro julgamento, né? Claro. E me lembro, eu estava vendo uma vez um documentário, chama-se Notícias de uma Guerra Particular. Maravilhoso. E tem uma cena nesse documentário que eu achei genial, porque tem tudo a ver com essas redes, né? A Polícia Civil, né, entra na favela, no Morro Carioca, prende um traficante, né, aparenta ser um adolescente de 18, 19 anos, prende esse traficante e começa a subir o morro com ele. E todas as mulheres da comunidade começam a seguir a polícia. Não deixaram a polícia nem um minuto sozinho com o menino. E por que fizeram isso, né? Porque sabiam que se deixasse a polícia sozinha com o menino ia ser assassinado. E todas as mulheres acompanhavam, né, a polícia prendendo o menino. A relação é completamente diferente, né? Aí eu fiquei pensando assim, gente,
alguém que mora no asfalto, um morador de classe média, né, poderia pensar o seguinte: a comunidade toda sabe que o menino é traficante. Então, o que importa saber se vai matar ou não? Que diferença faz? Né? Só que o comportamento desse menino está sendo julgado, né, exatamente de acordo com a posição que ele ocupa naquela rede. Né? E baseado na posição que ele ocupa naquela rede, né, a comunidade pode ter mais ou menos interesse que ele morra. Wilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você trabalhou essa questão na sua pesquisa. Que saídas que você vê assim, para a diminuição da criminalidade nesses casos? Como é que você faz com esse vínculo? Pois é, isso acho que é uma das variáveis mais complicadas, né, de inserir nas políticas públicas de segurança. Né? Porque não tem como você diminuir a força desses vínculos. Porque, repito, os traficantes eles não caíram de Marte, né? Eles brotaram daquela comunidade. Porque brotaram da comunidade, eles vão sempre ter esse vínculo. Né? Talvez uma saída possível, né, seja tentar alguma estratégia, né, que consiga lidar com o adolescente muito antes dele entrar no tráfico. Né? Ou seja, quando ainda é criança. Por exemplo, uma criança hoje de 4 anos, que tem um primo de 18, 19 anos que está no tráfico, né, eu acho que talvez seria interessante uma estratégia no seguinte sentido: os pais dessa criança de 4 anos deixar bem claro para essa criança de 4 anos que, embora aquele menino de 18 anos que está no tráfico seja seu primo, o que ele está fazendo é errado. Né? E a impressão que eu tenho, né, que para essa criança de 4 anos, os pais aliviam ou anestesiam muito, né, essas notícias. Porque se essa criança de 4 anos cresce achando que aquilo que o seu primo de 18 anos está fazendo é normal, ou pelo menos não é tão condenável assim, né, esse vínculo tende a ser criado e a permanecer e até a se fortalecer. Né? Talvez, eu acho que o grande problema é exatamente isso, ou seja, como conscientizar os pais na periferia de dar esse tipo de educação, de socialização para o seu filho. Ou seja, na pior das hipóteses, né, que também seria uma coisa complicada, né, o Estado teria que penetrar mais ainda na intimidade da família do que já penetra. Perfeito. Enfim, acho que tudo é para dizer que não vejo muita luz no fim do túnel se a gente pensar por essa lógica. Ou então você trabalhar nessa perspectiva do caso a caso, né? Você pegar o que é muito difícil, assim, você mapear, por exemplo, as famílias que possuem um vínculo de proximidade muito forte com esse traficante e você trabalhar o caso a caso ali, família por família, né? No sentido de estar conscientizando, né? Sim, né? Mas ainda assim eu acho complicado porque o pai ou a mãe, né, que tem esse vínculo com o seu parente que está no tráfico, né, esse vínculo não vai ser desfeito com a intromissão de nenhuma figura externa à família. Né? Eu continuo achando que a principal estratégia é tentar trabalhar a base, ou seja, tentar trabalhar a criança, ou seja, mostrar para ele, olha, é seu primo, é seu irmão sim, mas o que ele está fazendo é errado. Wilson, qual que dando uma ampliada um pouco na discussão, assim, abrindo para outros campos, qual que é a sua avaliação dessas UPPs nas favelas cariocas, assim? Eu acho que como proposta, as UPPs, né, surgiram de uma forma muito interessante, né? Ou seja, é uma ideia de, claro, com outro formato, né, diferente daqui do formato de Minas, né, mas a ideia de aproximar a polícia da comunidade. Né? O que aqui em Minas tem, né, que acontece com o policiamento comunitário, né, a princípio as UPPs tinham mais ou menos, né, essa ideia. O problema é que, na minha opinião, o problema é que isso ficou totalmente desvirtuado, né, no caso das UPPs, porque entra em cena, né, uma outra coisa que é um drama na nossa política pública de segurança,
que também é uma outra variável difícil de controlar, ou seja, o problema da corrupção na polícia, né? Se você tem policiais corruptos, esses policiais corruptos vão ser corrompidos pelos traficantes, né? Por outro lado, os traficantes que acabam vendo essa possibilidade de corromper o policial acaba tendo mais poder do que traficantes de outras áreas, de outras regiões. Então, você acaba, por causa da corrupção, você acaba fomentando, né, essa dinâmica. E no caso das UPPs do Rio de Janeiro, eu acho que tem muito dessa variável, né? Ou seja, o que se pretendia no início é que esses policiais das UPPs se aproximassem tanto dos moradores a ponto de conseguir pensar quem estava no tráfico e quem não estava, né? Mas ninguém pensou nessa variável, ou seja, até que ponto, né, esses policiais eram imunes à corrupção, né? A corrupção, ao abuso de autoridade, né? Enfim, eu acho que essa é nosso principal problema, né, que na polícia, ou seja, o problema da corrupção, né? Não só na polícia, né, assim, em todas as esferas, na política, mas acho que se a gente está falando de segurança pública, de criminalidade, na polícia isso é um tema que é mais complicado de lidar. Perfeito. Wilson, e quais que são os seus projetos, assim? Você está pensando em continuar alguma pesquisa, em entrar para um pós-doc? Meu próximo desafio agora é tentar entender, ou na verdade tentar descobrir, né, uma estratégia de lidar com esse problema. Que problema é esse, né? Essa dificuldade do surgimento da eficácia coletiva, ou seja, que é exatamente isso, ou seja, que tipo de estratégia a gente pode utilizar, posto que existe esses laços de parentesco, amizade e simpatia, né, entre moradores honestos e traficantes, ou seja, o que é possível ser feito para que esses laços, né, não inviabilize tanto qualquer política pública relacionada à segurança nas periferias, né? Então, a minha intenção é exatamente isso, fazer um pós-doutorado tentando lidar com essa temática. É uma coisa curiosa você falando aí, né? Porque, de certa maneira, você está flertando com a psicanálise quando você coloca essa questão, sabe? Porque o Freud, ele coloca que se existe alguma possibilidade do sujeito introduzir algum elemento simbólico no afeto dele, é você fornecer um espaço para que ele possa, para que esse afeto dele possa ser escutado, sabe? E aí a gente volta naquela coisa do caso a caso mesmo, sabe? Então, assim, na medida em que se oferece um espaço de escuta para esse sujeito, ele vai escutar o afeto dele e ele vai poder se implicar nesse afeto. Verdade. Sabe? Porque você está falando assim desses laços de sentimento o tempo todo, né? Dessas pessoas com os traficantes, né? E você disse aí, assim, o ideal seria que o pai tomasse consciência do filho de 4 anos, e etc. Então, o tempo todo você está tentando introduzir algum elemento da cultura no campo do afeto, né? Da afetividade, algum elemento de simbolismo. Mas foi assim, né? Eu estou muito satisfeito, excelente. Eu quero agradecer a vocês que participaram com a gente aqui desse programa. Eu quero agradecer muito ao professor Wilson Cruz, agradecer à TV UniBH. Né? As perspectivas são ótimas, a gente vai estar trazendo pessoas tão interessantes quanto o professor Wilson aqui para estar discutindo temas variados, né? E pessoas que passaram pelo ambiente acadêmico e que desenvolveram projetos interessantes e que continuam desenvolvendo projetos bacanas. Muito obrigado a todos vocês. A gente volta na semana que vem com um novo entrevistado.